Olá, eu sou Juliana Keller Brenner, médica endocrinologista, teleconsultora do Telesaúde RS. Hoje a gente vai falar sobre os protocolos de encaminhamento para endocrinologia diabetes mellitus. Os protocolos clínicos de encaminhamento têm dois objetivos principais. Estabelecer quem são os pacientes que precisam ser encaminhados para o especialista focal e qual é a prioridade desse paciente ser encaminhado. Para isso, a gente tem um conteúdo descritivo mínimo, que é aqueles dados de referência que todo médico precisa preencher sobre o seu caso clínico a ser encaminhado. Os protocolos de endocrinologia são feitos nas doenças mais prevalentes que são encaminhados para o endocrinologista, entre elas diabetes mellitus, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo de tireoide ou bócio e obesidade. Doenças que não se enquadram nesses protocolos não são discutidas com os médicos da atenção primária e são encaminhadas diretamente. É importante lembrar que os protocolos de encaminhamento são feitos para consultas eletivas, portanto, se o paciente tem algum critério que sugere encaminhá-lo para emergência, ele deve ser primeiramente avaliado num serviço de emergência e depois encaminhado para uma consulta eletiva. No diabetes mellitus, as principais doenças que sugerem encaminhamento para emergência é cetoacidose diabética ou suspeita de coma hiperglicêmico hiperosmolar não cetótico. Bom, descartada alguma emergência clínica, os três critérios que sugerem encaminhar o paciente para o endocrinologista é o uso do que mais de uma unidade por quilo de peso por dia de insulina. Para a gente fazer esse cálculo, a gente soma todas as unidades de insulina e divide por quilo de peso por dia. O segundo item seria uma doença renal crônica, definida por uma taxa de filtração glomerular calculada menor que 30, seria o estágio 4 ou 5 de doença renal crônica. E o terceiro item seria diabetes tipo 1 ou uma suspeita de diabetes tipo 1, que é um paciente jovem, magro, que precisa de insulina logo após o diagnóstico da doença. Sempre que o médico encaminhar um paciente, ele deve colocar o conteúdo descritivo mínimo, que no diabetes mellitus é o resultado do exame da hemoglobina glicada e da creatinina sérica com data. O médico deve especificar se o paciente está em uso de insulina, com a dose e a posologia da medicação, assim como outras medicações orais em uso. O peso do paciente em quilogramas deve estar especificado e, se o caso já foi discutido em alguma teleconsultoria com Telesaúde RS, o número dessa teleconsultoria deve ser informada. Aqui você pode ver um exemplo de um encaminhamento completo, onde todas as informações necessárias para a gente deferir ou indeferir o caso estão presentes. Veja, por exemplo, o paciente tem diabetes mellitus tipo 2 de difícil controle e ele realizou exames no final de 2014 com uma hemoglobina glicada de 8,4, uma glicemia média de 194, glicemia de jejum 158 e uma creatinina de 1. Ele faz uso de insulina NPH 16 unidades de manhã e 10 unidades à noite, pesando 60,8 quilos. O médico solicita avaliação e tratamento com urgência. O paciente tem 60 anos. Nesse caso, o paciente está com a doença parcialmente controlada, mas ainda tem espaço para aumentar a insulina, não configurando o critério de mais do que uma unidade por quilo de peso por dia. A gente nunca vai cancelar um encaminhamento, então esse médico vai receber uma ligação nossa para a gente discutir melhor o caso e ver algum detalhe que esteja faltando. Vamos conferir esse segundo exemplo de um encaminhamento completo. O paciente encaminhado por ter o diagnóstico de diabetes mellitus em 2010, depois de ter crises convulsivas. Ele usava metformina, insulina NPH e havia iniciado com insulina regular, por glicemias capilares entre 240 a 260 antes do café da manhã e 270 a 300 antes da janta, ou seja, estava descompensado. A hemoglobina glicada era 12,8 do final de 2014. Ele teve internações por hiperglicemia, apresentava tremores, estava debilitado, com fraqueza geral e necessitava de ajuda para caminhar. Estava também em uso de Depaquine. A idade do paciente no encaminhamento é 27 anos. Bom, embora não esteja todas as informações completas, como exame de função renal, o paciente muito jovem, com diagnóstico de diabetes sugerindo se tratar de um diabetes mellitus tipo 1. Então esse paciente vai ter seu encaminhamento autorizado com prioridade máxima. Então agora eu vou colocar 3 breves exemplos de encaminhamentos incompletos. No primeiro, temos a informação de retinopatia diabética não proliferativa moderada, solicitado endócrino.
Aqui a gente não tem dados de resultado de exames nem de medicações que o paciente usa. No segundo, hipertensão, cardiopatia isquêmica, diabetes mellitus. Novamente, ficam faltando os dados das medicações do paciente, resultados de exames, como anda o controle glicêmico desse paciente. No terceiro exemplo, temos paciente com diabetes mellitus em uso de 3 comprimidos de metformina, 2 comprimidos de glibenclamida por dia e uma média de glicemia capilar em 2 meses de 180. Solicito avaliação terapêutica. Nesse caso, ainda é possível otimizar o tratamento diabético do paciente com o início de insulina. Isso é feito na unidade. Se você tem dúvidas sobre algum encaminhamento ou quer discutir o caso de um paciente antes de encaminhá-lo, liga pra gente. 0800 644 6543. Até a próxima!